Vamos lá, pessoal. Vamos ver a Gleisi Hoffmann defendendo o Lula na Globo News. A amante foi lá na Globo News para defender o Lula. Vamos ver o que ela falou. Estamos de volta e agora com uma entrevista exclusiva com a ministra da Articulação Política do Governo, a ministra Gleisi Hoffmann. Ministra, boa tarde, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Boa tarde, André. É prazer estar aqui com vocês, com a Ana Flor, com o Valdo. Prazer imenso. Com essa agenda que está uma loucura, sabemos, estamos acompanhando pelo noticiário. Queria começar falando, claro, sobre as fraudes no INSS. A senhora está acompanhando, por óbvio, a cúpula do Instituto afastada, o ministro da Previdência mantido no cargo. Quero começar perguntando sobre o Carlos Lupe. Não tem demissão de Lupe? Olha, primeiro, não tem nada contra o Lupe no inquérito. O inquérito de 1.900 páginas, não nada que o envolva. O presidente sempre é muito cauteloso em relação à presunção de inocência. Então, se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Eu acho que ele está fazendo as explicações, se defendendo. E, obviamente, Andréia, se tiver alguma coisa que no futuro venha envolvê-lo, aí não só ele, qualquer outro ministro, aí sim tem que ser afastado. E o presidente não vai deixar de fazer isso. A senhora falou que ele está dando explicações. O presidente Lula pediu para que ele fale, porque ele está falando muito, né, nos últimos dias, acho que desde quarta-feira, faz uma semana hoje, da investigação. O presidente pediu, foi uma determinação de Lula para que Lupe explique o que aconteceu? Não, não foi uma determinação, mas obviamente que o governo espera que ele explique. Ontem ele esteve no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, fez uma exposição, tentou, né, esclarecer todos os pontos. Eu acho que é o papel dele. E agora que ele já esclareceu, eu acho que tem que se concentrar para adotar todas as medidas, e essa é a orientação firme do presidente, adotar todas as medidas para resolver essa situação. Ou seja, para que as pessoas tenham os seus direitos assegurados. O presidente já tinha dado determinação para suspender esse tipo de desconto, isso foi feito, já foi suspenso. Também a determinação de essa do mês de abril ser ressarcida, e o estudo, né, e o levantamento junto às entidades para que o que já foi descontado anteriormente também seja ressarcido aos aposentados. Ministra, a gente comentava aqui no bastidor, não tem nem 2 meses ainda nesse cargo. A senhora foi ministra da Casa Civil do governo Dilma, mas eu acho que quando o Lupe foi demitido, em 2011, a senhora ainda não estava no governo Dilma, a senhora chegou depois para a Casa Civil. Lupe de novo no centro, no foco, entendo a senhora dizer que não tem nada contra ele, mas ele puxou para si a responsabilidade da indicação da cúpula do INSS e, de uma forma mais específica, do presidente do Instituto Stefanuto. E aí, comparando os dois casos, ali ele também saiu por irregularidades no Ministério do Trabalho. A senhora não acha que a manutenção do Lupe deixa o governo sangrando com uma crise que poderia ser estancada se ele estivesse fora? Olha, André, quem define e determina sobre posições dos ministros é o presidente Lula. E eu respeito muito quando ele faz esse encaminhamento, porque ele não age assim só com uma pessoa. Ele tem agido com todas as pessoas com quem ele já teve convivência na vida a esse respeito. Então, eu respeito muito. O que é preciso é que as coisas que ele determinou sejam feitas. Ou seja, continue-se a investigação e se aprofunde a investigação. Porque o que nós estamos vendo agora é algo que não começou agora, é algo que começou anteriormente. Ou seja, desde 2019 tem problemas de irregularidades. Quem que decidiu investigar? Foi o governo do presidente Lula. Foi a Controladoria Geral da União que fez o relatório, pegou dados do TCU e acionou a Polícia Federal. Então, se houve demora por parte do Ministério, o governo não demorou. Ou seja, a sua controladoria estava acionada. E isso tem uma orientação do presidente em relação a esse tipo de conduta. Então, tudo tem que ser apurado e tem que ser aprofundada essa investigação, saber aonde começou, qual é a origem e depois tomar medidas para que isso não continue. O presidente vai nomear um novo presidente do INSS, uma nova direção do INSS. E a recomendação, com certeza, é isso, esses fatos serem resolvidos, ou seja, todos esses gargalos, esses vasos serem fechados para não acontecer de novo, e ter medidas no âmbito administrativo, tecnológico, para que o Instituto melhore a sua administração. Mas o Lula, então, que vai nomear o presidente do INSS, sim, não vai ser o Lupe? Sim, vai ser o presidente Lula. Vai ser o presidente Lula. Valdo. Ministra, primeiro, boa tarde, obrigado por estar aqui, a convite da Andréia. O Congresso Nacional, a oposição mais especificamente, disse que conseguiu já 184 assinaturas para uma CPI para investigar as fraudes do INSS, né? Como é que o governo encara essa CPI? O governo vai apoiar essa CPI? O governo é contra essa CPI? Qual que é a posição
do Palácio Planalto em relação a essa comissão parlamentar de inquérito? Nós encaramos com tranquilidade as decisões do Congresso Nacional. E primeiro que nós estamos muito tranquilos porque nós já estamos fazendo uma investigação. Eu duvido que uma investigação por uma CPI seja mais aprofundada que uma investigação feita pela Polícia Federal, como está sendo feita. E acho que a oposição também tem que se preocupar, porque a oposição foi governo. Vamos lembrar, Rogério Marinho foi secretário nacional de Previdência, depois nomeou uma outra pessoa para essa secretaria, que virou ministro. Os problemas começaram nesse período, eles têm muito que explicar. Se eu não me engano, de uma das 11 entidades que estão sendo investigadas, parece que 5 ou 6 foram credenciadas exatamente no governo do Jair Bolsonaro. Então, nós não temos problema nenhum com investigação. Aliás, porque nós... Uma pausa aqui. Porra nenhuma, esse cara tá falando é mentira, cara. As fraudes começaram em 2023, quando já era o governo do Lula, cara. Ela tá falando aí do Marinho, que na época do Bolsonaro já tinha fraude no INSS. Isso é mentira, cara. Nos olerites dos aposentados, o pessoal tá vendo. E os descontos começaram em 2023, na época que já era o Lula presidente. Os caras começaram a roubar em 2023, rapaz, o INSS. Como não tem mais a Petrobras para roubar, como eles ficaram pichados naquela época, agora eles estão indo para o INSS, essa cambada de safado do PT, comunista safado. Estamos fazendo a investigação e queremos que ela aprofunde. Ou seja, se a oposição quiser explorar politicamente a CPI, ela pode acabar sendo alvo também do processo? Porque a oposição era governo, esses problemas começaram exatamente no governo deles. Eles têm muitas explicações para dar ao Brasil. Deixa eu fazer uma pergunta antes de passar, que a senhora falou que o Lula vai nomear o novo presidente. Primeira pergunta, se já tem o nome. Aí é com o presidente, que está vendo. Se a senhora quiser ligar, fica à vontade. Tá bom. Segunda, vai ser por agora? Eu acho que é o mais rápido possível. Tá. Segunda pergunta é, o quanto do fato de o Lupe ser presidente do PDT e o PDT ser um aliado histórico e estar já na aliança, acredito que a senhora conta com isso, foi presidente do PT, ajudou a fazer a costura para 22, o quanto dele ser presidente do PDT segura ele? Não interfere nessa posição do presidente Lula. O presidente Lula é claro nisso. Assim, defendeu, ele tem direito, não tem nada contra ele, a presunção da inocência prevalece nesse ponto. Ministro, o grande problema é que já existem fatos que mostram, boa tarde primeiro, né? Já existem fatos que mostram que lá no início de 2023, o primeiro ano do governo Lula, já havia avisos que chegaram ao ministro Lupe de que essas fraudes estavam se avolumando. E de 23 para cá se avolumaram, elas tomaram tração. Então, quer dizer, começou no governo Bolsonaro, mas tomou muita tração e ampliou no governo Lula. Então, o ministro Carlos Lupe está numa situação que, no melhor dos casos, é de incompetência. Eu ouvi de um colega seu de Esplanada que o grande problema é que Lupe é presidente de um partido. A senhora foi ministra da Casa Civil de Dilma e viu que o Lula não aquela quer demitir, faxina que o Dilma Lula fez, por um lado, trouxe benefícios na popularidade dela, mas corroeu a relação política. Como é que fica, voltando ao que a Andréa perguntou, o quanto o fato dele ser presidente de um partido importante, estar no Congresso, também pesa nessa manutenção dele. Então, é importante dizer que o governo não está jogando para a opinião pública, para a popularidade, e também não está jogando para segurar as articulações políticas. O que o governo quer agora é resolver esse problema, é proteger os aposentados e fazer com que isso não volte a acontecer. Essa é a determinação clara do presidente Lula, para tomar medidas nesse sentido, sem subterfúgios. Então, tudo está sendo feito para que isso aconteça, né? As relações políticas, elas não podem interferir num processo como esse. Por isso que eu disse, Andréia, o que leva o presidente Lula a manter o ministro Lupe é porque não tem nenhuma denúncia contra ele. Então tem a presunção da inocência. Não queremos também fazer posições histriônicas para ganhar popularidade. Nós queremos resolver o problema, nós estamos falando da vida das pessoas, né? Das pessoas que ganham aposentadoria, que ganham ali com sacrifício, que não pode acontecer isso. Então, o governo determinou que as investigações sejam aprofundadas. E essa questão da demora, o próprio Lupe reconheceu. Eu acho que vocês viram o depoimento dele na Câmara. Ele mesmo disse que reconhecia que demorou, que as coisas só foram tomadas mesmo em 2024, final de 2023,
para 24. Por isso que entrou a Controladoria Geral da União, é para isso que a gente tem esse órgão, que é um controlador, é um ministro nomeado pelo presidente Lula, que tem essa obrigação de ficar avaliando as coisas que... Vou parar por aqui. A verdade é que o Lula, ele tem medo que esse tal de Lupe seja o novo Antônio Palocci, cara. O Lula tem medo do Lupe abrir o bico e contar tudo que ele sabe. E aí o Lula vai cair antes de 2026. A verdade é essa. Vou parar por aqui, mas vocês já estão ligados qual é. Aguarde o próximo vídeo.